Olá, meus amigos, eu sou o professor Estevão Gandhi e nós estamos aqui para poder apresentar mais um programa Saber Direito Responde. Hoje nós temos dois convidados ilustres aqui, a minha amiga Júlia, estudante do curso de Direito, seja bem-vinda, e meu amigo Rafael, estudante do curso de Contabilidade, também seja bem-vindo. Eles estão aqui com a finalidade de trazer algumas indagações acerca do nosso tema da semana, acerca da terceirização. E diante disso eu vou começar com as perguntas que a Júlia tem para poder fazer. Olá, professor. Olá, Rafael. Bom, a minha primeira pergunta, professor, seria de acordo com a decisão proferida no STF, a última decisão agora, de outubro. Eu queria saber como que fica a questão da transferência do risco da atividade empresarial para a empresa terceirizada. Certo. Em outubro de 2018, foi proferida uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal na ação, na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, e também no recurso extraordinário 958252, aonde o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é permitida a terceirização da atividade fim. Com essa terceirização, não é que vai haver uma extinção do risco da atividade econômica. O risco vai continuar, porém, o risco maior vai ser da empresa que vai prestar os serviços terceirizados. No caso, a empresa interposta, que vai ser colocada numa relação terceirizada, aonde essa empresa vai assumir os riscos diretos. Contudo, o tomador de serviço também tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade subsidiária. Então, a grande inovação que o STF trouxe para poder pacificar os ânimos acerca da terceirização foi basicamente na parte da terceirização da atividade fim, isso eximindo responsabilidade de ninguém, porém, trazendo para o tomador uma responsabilidade subsidiária. Tudo bem? Passo a pergunta agora para a nossa pessoa aqui de casa, que mandou uma perguntinha para a gente poder responder. Eu sou a Adriane, estudante do 4º semestre de Direito da Faculdade FESP em Curitiba. Dentro do Direito, gostaria de seguir a carreira de promotora e sei da importância do direito do trabalho neste caminho. Neste sentido, gostaria de perguntar ao professor Estevão quais as vantagens e desvantagens para uma empresa ao terceirizar funcionários. Olha a pergunta da Adriane, que interessante. Quais são as vantagens e desvantagens de uma empresa no ato da terceirização? A primeira vantagem que a gente consegue visualizar logo de cara é a possibilidade de se buscar somente um resultado. Ou seja, pouco importa quem efetivamente vai executar as atividades. Por óbvio que também tem desvantagens, porque a gente não tem a pessoalidade, a gente não tem o trato direto com determinada pessoa, com o requisito da pessoalidade que seria inerente à relação de emprego. Então, tem vantagens? Sim, porque você não se preocupa em gerir, em administrar a mão de obra de determinados empregados que seriam diretamente do tomador. A desvantagem é que você não tem esse contato direto, onde se busca um resultado, não tem esse requisito da pessoalidade. A vantagem maior disso tudo mesmo é tentar afastar um pouco essa possibilidade de ficar fazendo a gestão pessoal, quando na verdade você pode colocar isso na mão de um terceiro, e esse terceiro vai ter o seu próprio gestor, e ali dentro do tomador de serviço ele fazer todo o controle, a administração desse pessoal. E você, como dono de uma determinada empresa, tomador de serviço, ficar focado tão somente na atividade finalística do seu negócio, no desenvolvimento do seu negócio, no crescimento, na expansão dos seus negócios. Certinho? Agora a gente vai para a pergunta do Rafael. Olá, professor. Minha pergunta é, em caso de falência da empresa terceirizada, a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias ficará como responsabilidade subsidiária do tomador de serviço? Perfeito. A pergunta é, será que efetivamente o tomador de serviço vai responder por recolhimentos não feitos em relação ao prestador de serviço? Claro que sim. Nós temos hoje um entendimento pacificado, é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece nesses casos uma responsabilidade subsidiária do tomador. Como as contribuições previdenciárias, elas decorrem de um fato gerador, que são verbas trabalhistas de natureza salarial, por consequência lógica tem a incidência da contribuição. Caso não tenha havido o pagamento dessas contribuições previdenciárias específicas, por óbvio que quando o trabalhador for requerer os seus direitos trabalhistas, lá já vai ter uma retenção provavelmente na fonte, e caso não tenha havido essa retenção, caso não tenha havido o pagamento dessas contribuições, o empregador direto, que é a empresa que vai prestar o serviço,
ela tem responsabilidade imediata. E uma responsabilidade subsidiária daquele que se aproveitou da mão de obra do tomador de serviço por aquelas verbas decorrentes de um fato gerador, ou seja, verbas trabalhistas de natureza salarial. Tudo bem? Então, continua tendo responsabilidade, inclusive em caso de falência. É importante aqui ressaltar, Rafael, que para o INSS o que importa mesmo são outros documentos que comprovem a retenção dos valores do INSS, da contribuição previdenciária, junto ao contra-cheque. Porque com esses documentos, o trabalhador consegue comprovar que houve a retenção do valor, mas que o empregador foi que não repassou. Isso para o trabalhador tem uma grande diferença, porque para o trabalhador, diferença e importância, porque para o trabalhador, uma vez comprovado isso, vai ser contabilizado o tempo efetivo de serviço. E aí não vai trazer nenhum prejuízo na contagem do tempo para aposentadoria, em algum benefício de auxílio-doença, acidente de trabalho ou coisa do tipo. Certinho? Agora a gente vai passar então para mais uma pergunta que veio de casa. Dá uma olhadinha. Eu sou o Munir, estudante do 6º semestre de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Na carreira jurídica, eu quero ser procurador da República e entendo que o direito do trabalho é muito importante no cotidiano da vida das pessoas. Portanto, professor, minha primeira pergunta é: quais as consequências para a administração pública do julgado recente do STF que declarou constitucional a terceirização da atividade fim? Olha a pergunta do Munir. Primeiro que ele já tem um desafio enorme, que é ser procurador da República. Do meu ponto de vista, talvez um dos concursos mais difíceis que nós temos. Mas fora isso aí que ele vai ter que saber o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, afinal de contas as matérias em determinado momento, elas vão se comunicar. A grande diferença que nós temos hoje do julgado do Supremo Tribunal Federal de antes para agora é que o Supremo, como nós já dissemos, ele autorizou a terceirização da atividade fim. Ele declarou a constitucionalidade da terceirização da atividade fim. Mas em momento algum foi dito que essa terceirização vai poder ocorrer junto à administração pública. Inclusive a Lei 6.019 de 74, quando contempla a terceirização da atividade fim, que veio com a reforma trabalhista, ela não contemplou a possibilidade de terceirização junto à administração pública. Só para a gente poder fazer um paralelo a respeito disso, caso algum julgado viesse a estabelecer, com efeito para que valesse para todo mundo, estabelecer que essa terceirização poderia ocorrer na administração pública, o efeito reverso disso seria que a gente não teria tantos concursos públicos, tendo em vista que aqueles cargos seriam ocupados por trabalhadores terceirizados, executando justamente aquela atividade típica preponderante do Estado. Isso não seria interessante, para o Estado não é interessante e não tem permissão para poder terceirizar essa atividade fim. Tranquilo? Próxima pergunta, eu vou para a Júlia. Bom, professor, os terceirizados não possuem vínculo de subordinação com a empresa contratante e, diante disso, eu gostaria de saber como a empresa contratante pode impor a qualidade dos seus produtos. Ela pode chegar a aplicar algum tipo de sanção ao terceirizado? Ela pode garantir a qualidade de seu produto através de algum tipo de sanção? Perfeito. Será que é possível a gente, numa terceirização, garantir efetivamente uma excelente mão de obra, uma excelente prestação de serviço? Porque na qualidade do produto em si, talvez a gente não consiga visualizar essa hipótese. Mas a gente tem como fazer um controle de qualidade como se fosse uma excelente prestação de serviço. Será que é possível um tomador de serviço garantir isso, fiscalizar esse tipo de trabalho, ter o poder de subordinação sobre os terceirizados? E aqui entra uma relação trilateral, como o Rafael, há um pouco tempo, veio a questionar. Veja bem, nós temos aqui um tomador de serviço, nós temos um prestador de serviço, e essa relação que existe entre os dois é uma relação de natureza civil, onde um se obriga a executar o serviço e o outro se obriga a pagar o preço. Quando o tomador de serviço recebe esse serviço da empresa que vai prestar serviço, ela presta um serviço visando resultado. A busca é por um resultado, não pela pessoa que vai executar essa prestação de serviço. Por óbvio que se forma uma relação empregatícia entre este prestador de serviço e os seus respectivos empregados. Esses trabalhadores vêm prestar serviço para o tomador de serviço com uma finalidade: atingir resultado. Para o tomador, não importa quem é que vai executar o serviço. E se o serviço não for bem executado,
por óbvio que ele vai poder tratar diretamente com o preposto, com o representante legal, com o responsável pelo contrato, para que esse responsável tome todas as providências no sentido de atingir a finalidade. Ainda assim, se essa finalidade não for atingida, é claro que a gente vai tentar então buscar o rompimento do contrato com essa empresa prestadora de serviço e aí vai dar margem à substituição dessa empresa. Então, o objetivo principal é esse, resultado. Tomador de serviço não pode fiscalizar nem dar ordens específicas para nenhum empregado terceirizado. Afinal de contas, o que se visa é resultado, não pessoalidade, não subordinação durante a prestação de serviço. Algum problema, trata diretamente com o gestor. É só bom a gente ressaltar que na prática quase isso não acontece. Na prática, as empresas que prestam serviço deixam seus respectivos empregados junto ao tomador e o tomador que se vire. O tomador cuida de um trabalhador terceirizado como se empregado seu ele fosse, o que é errado. Deve ser sempre ter um gestor de um contrato, um administrador encaminhado, um preposto, um representante legal daquela empresa para poder gerir esse contrato junto ao tomador de serviço, para que a gente não tenha o vínculo de emprego reconhecido deste trabalhador diretamente com o tomador de serviço e se perca o objetivo finalístico desta terceirização. Tudo bem? Próxima pergunta eu vou trazer aqui para o pessoal de casa. Vamos lá? O processo seletivo simplificado, PSS, é um meio de terceirização? Na prática, não seria uma forma de evitar a abertura de vagas via concurso público? O processo estabelecido pela Adriana, normalmente ele decorre de alguma previsão legal. Pode ser uma lei federal, pode ser uma lei estadual, pode ser um outro tipo de lei. O fato é que esse tipo de programa, esse tipo de contratação, é uma contratação normalmente mediante concurso público. Só que é um concurso público para poder suprir uma determinada demanda. Então, nós não temos uma terceirização porque não tem uma empresa para poder intermediar essa mão de obra. Tudo bem? Então, aqui a gente afasta um pouco a terceirização porque tem previsão legal, porque esse tipo de contratação normalmente é feito diretamente com a administração pública, mediante aprovação em concurso, e não tem uma empresa interposta para poder intermediar essa mão de obra. Certinho? Nós vamos agora passar para o intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar o nosso Saber Direito Responde. Olá, meus amigos, nós estamos retornando para o nosso segundo bloco do programa Saber Direito Responde. E agora eu vou passar uma pergunta para o Rafael. Bom, professor, segundo os estudos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, os terceirizados ganham 25% menos que os contratados por CLT. Como é feito a fiscalização a respeito das garantias dos direitos dos trabalhadores? Ok. O primeiro ponto que a gente tem que trazer e sempre observar é que o terceirizado ele não é um trabalhador sem direitos. Ele é um trabalhador com vínculo empregatício reconhecido e tem todos os direitos previstos numa consolidação das leis do trabalho. O fato maior é que uma vez terceirizado o serviço, por óbvio que alguém vai ter que ganhar alguma coisa. E normalmente é a empresa que vai prestar os serviços. É também importante estabelecer, para eu poder responder exatamente essa pergunta, que esses trabalhadores terceirizados estão vinculados à atividade fim preponderante da prestadora de serviço, que empregou ele diretamente, e não ao tomador de serviço, que pode ser de outra categoria. Por isso, a gente começa a encontrar um certo desnível salarial. O fato é que a empregabilidade continua sendo garantida, mas o desnível salarial não está sendo garantido num primeiro momento. A partir disso aí, o legislador criou na Lei 6.019 de 1974, que é a Lei do Trabalho Temporário, que foi regulamentada a acrescida de determinados dispositivos com base na reforma trabalhista, que contemplou um instituto denominado de equivalência salarial. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes os trabalhadores, por falta de conhecimento, falam: eu tenho direito à equiparação salarial. Equiparação salarial é um instituto completamente distinto. Equiparação salarial tem previsão lá no artigo 461 da CLT, tem previsão na súmula 6 do TST e tem minúcias para poder fazer o enquadramento como sendo uma equiparação. Nesse caso de terceirizado,
prestando serviço junto ao tomador e tendo salário diferente entre o empregado do tomador e esse terceirizado, nós utilizamos o Instituto da Equivalência, aonde este terceirizado tem direito a um salário equivalente àquele do tomador de serviço, desde que esteja previsto em norma coletiva. Então, é uma supressão de direitos ou uma redução de direitos? Não. O fato que acontece efetivamente é que, como a prestadora de serviço normalmente não está atrelada à mesma categoria do tomador, existe uma diferença salarial que fica vinculado justamente à norma coletiva de cada categoria, da prestadora de serviço e da tomadora de serviço. Por isso que a gente tem esse desnível. Realmente, 25% de salário é menor, porque alguém tem que tirar uma certa, entre aspas, lucratividade pelo serviço que está ofertando, pela mão de obra que está ofertando e pelo risco da atividade econômica. Mas isso tende a mudar, isso tende a melhorar e eu acredito que o índice de empregabilidade vai aumentar porque muitas empresas estão dispensando, mas ao mesmo tempo, quando contratam não somente aqueles, contratam aqueles e outros por conta do nível de excelência dos terceirizados, trabalhadores mais qualificados e, com todo respeito, mais vontade de prestar o serviço e se manter naquela situação. Tranquilo? Agora a gente vai passar por uma pergunta que vem de casa. Vamos dar uma olhadinha. Existe a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego direto entre o empregado terceirizado e a empresa tomadora de serviço? Nessa situação específica aqui da pergunta, nós temos que ficar atentos em relação à possibilidade de formação de vínculo empregatício. É possível formar o vínculo de emprego daquele prestador de serviço terceirizado diretamente com o tomador? Segundo a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, é possível sim, desde que ao longo desta prestação de serviço despontem dois requisitos essenciais para ser considerado empregado. O primeiro requisito é a pessoalidade. Significa dizer que o trabalhador não pode ser substituído por um outro, somente ele pode prestar serviço. Nós, no direito, estabelecemos isso como sendo um trabalho prestado intuito persona, em razão da pessoa, só ele prestando serviço. O segundo requisito, que é um requisito de extrema relevância, até mesmo para poder diferenciar outras relações empregatícias, está especificamente voltado para a questão da subordinação. E eu costumo estabelecer que a subordinação é o poder de mando, de comando, de gestão, de administração, é o poder disciplinar que o empregador exerce sobre o empregado. Se a gente conseguir encontrar numa relação de terceirizado com o tomador de serviço, pessoalidade e subordinação, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o vínculo pode se formar diretamente com o tomador de serviço. E aí eu te alerto. A responsabilidade nesse caso é uma responsabilidade direta. Aí, em tese, a empresa, a prestadora de serviço, se afasta dessa relação empregatícia. Eu reconheço os direitos direto com o novo empregador. Isso não é bom para quem está pretendendo ou buscando uma terceirização. Porque se o objetivo é o resultado e não ter determinados empregados, nessa situação específica, ele está simplesmente burlando a legislação trabalhista para ter empregados diretos. Eu desvirtuo o objetivo finalístico da terceirização quando tem pessoalidade e subordinação. E só para alertar, como é que então a gente poderia fazer para que não tivesse pessoalidade e subordinação? Veja, se o objetivo principal é o resultado, pouco importa para mim, que sou o tomador de serviço, quem vai executar o serviço. Então, o que eu posso fazer? O rodízio entre os trabalhadores da prestadora de serviço junto àquele tomador. Cada dia um diferente, porque aí a gente afasta o critério da pessoalidade e provavelmente a gente também afasta o critério da subordinação. Tranquilo? Eu passo agora a pergunta aqui no estúdio para a Júlia. Bom, ainda nessa questão, trazendo aí a última decisão proferida pelo STF, eu queria saber, professor, se existe restrição quanto ao número de funcionários que podem atuar na atividade fim de uma determinada empresa. Eu posso chegar a um cenário de que todos os funcionários daquela empresa sejam terceirizados e estejam atuando na atividade fim? Essa é a grande discussão, essa é a celeuma estabelecida e esse é o medo que os empregados estão tendo agora com essa decisão do Supremo. Na verdade, a decisão do Supremo trouxe uma regulamentação que já deveria ter existido há um tempo atrás e agora ele bateu o martelo em relação àquele ponto. O detalhe é que a reforma trabalhista também contemplou a terceirização da atividade fim. A decisão do Supremo, ela focou principalmente em situações anteriores à reforma trabalhista. E aí ela sedimentou
esse raciocínio, esse entendimento. A grande preocupação com a reforma trabalhista e com a decisão do Supremo Tribunal Federal é saber justamente se todo mundo que é empregado numa empresa vai ser mandado embora para ser substituído por terceirizados. Isso pode acontecer? Pode, porque não tem nenhuma restrição legal. Eu posso substituir todos os meus empregados por terceirizados, lembrando que ainda que eu faça essa substituição, eu não vou me eximir da responsabilidade trabalhista que existe, e é uma responsabilidade subsidiária. Então, se eu transfiro toda a minha linha de produção ou os meus trabalhadores para que uma empresa venha gerir tudo isso aí, eu vou precisar de mão de obra de todo modo. E esses trabalhadores poderão ajuizar uma ação trabalhista contra o prestador de serviço, e se o prestador de serviço não efetuar o pagamento das verbas, depois de esgotadas todas as possibilidades de recebimento, vai recair mais uma vez lá para o tomador de serviço. Então, de uma forma ou de outra, é claro que tem uma facilidade maior em se transferir essa responsabilidade para um outro, mas isso não exime responsabilidade e é perfeitamente possível terceirizar integralmente as atividades de uma determinada empresa, quer na atividade meio, quer na atividade fim. Esse é o grande medo dos trabalhadores, mas o fato é, não fiquem com medo, porque a partir do momento em que o empregador transferir toda essa responsabilidade, demitir todo mundo para que uma empresa contrate, essa empresa vai ter que contratar. Então, aqueles que perderam o emprego, consequentemente, podem encontrar novas oportunidades nesta empresa prestadora de serviço. E é interessante também mencionar que quando o trabalhador terceirizado desempenha um bom papel, o tomador de serviço fica de olho nele. E o tomador de serviço, muitas vezes, tende a modificar essa forma de contratação e buscar a contratação direta, para que ele seja um empregado efetivado de determinada empresa e não mais só um terceirizado. Então, isso é uma tendência de mercado, mas é perfeitamente possível a gente terceirizar 100% das atividades de uma empresa. Tranquilinho? Obrigada, hein? A gente passa agora para uma nova pergunta para alguém de casa. Vamos lá dar uma olhada. Terceirização é uma forma das empresas diminuírem as ações trabalhistas? Como evitar que as empresas contratantes tenham responsabilidade subsidiária? Olha lá, será que com a terceirização a gente vai diminuir a quantidade de ações trabalhistas? A gente só diminui a ação trabalhista quando os direitos são respeitados. Sem isso, não há que se falar em redução das ações trabalhistas. É claro que com a reforma trabalhista, não existe mais aquele trabalhador aventureiro que simplesmente ajuiza uma ação na justiça, visando receber algum valor. Acabou essa situação porque hoje nós temos pagamento de custas, nós temos honorários de sucumbência. Então, hoje a justiça teve uma queda efetiva na demanda. Mas essa demanda só vai efetivamente cair numa terceirização quando o prestador de serviço efetivamente realizar o pagamento de todos os direitos trabalhistas. E como é que eu posso fazer, então, uma redução dessa quantidade de demanda, desse contencioso? O tomador de serviço tem por obrigação fiscalizar o pagamento dessas verbas junto ao tomador, para saber se o tomador de serviço está efetivamente pagando as verbas trabalhistas. Não é que simplesmente vai ter uma redução da demanda. O fato é que se eu tiver uma fiscalização mais intensa junto ao prestador de serviço, é óbvio que os direitos estão sendo pagos, o trabalhador não tem muito o que reclamar. Agora, se os direitos não forem pagos, a quantidade de demanda vai continuar a mesma, se não vai aumentar. Detalhe disso tudo, o trabalhador ajuiza uma ação contra o empregador direto. O trabalhador tem a faculdade de ajuizar uma ação também contra o tomador de serviço para buscar uma responsabilidade subsidiária. Agora, é óbvio que todo trabalhador, quando ajuiza uma ação, ele vai ajuizar contra o responsável direto, prestador de serviço, e contra o tomador de serviço, que é o responsável subsidiário, tendo em vista que se um não efetuar o pagamento, o outro vai ter que arcar com essa despesa. Lembrando também que nessa circunstância específica do tomador de serviço pagar além daquilo que ficava sob a sua responsabilidade, é possível ele se voltar contra o efetivo devedor. É possível ele ajuizar uma ação regressiva contra o prestador de serviço para cobrar aquilo que ele pagou indevidamente, mas que a lei impôs uma responsabilidade subsidiária. Tranquilo? Passamos agora a nossa pergunta para o Rafael aqui no estúdio. Bom, seguindo a pergunta da Júlia, o Supremo decidiu pela constitucionalidade da terceirização irrestrita. Essa decisão
alcança a administração pública em atividades essenciais do Estado? Essa decisão tem que fazer uma vinculação direta com a lei que alterou, a reforma trabalhista que alterou e que acrescentou dispositivos na Lei 6.019 de 74. A Lei 6.019 de 74 diz que eu posso terceirizar a atividade principal e a atividade meio. A atividade principal, no caso, a atividade finalística. Toda empresa tem uma atividade finalística e todo órgão público tem uma atividade finalística. A finalidade do Poder Judiciário, como uma forma geral, é julgar os casos, solucionar os impasses. É claro que os seus órgãos judiciários, cada órgão específico tem uma finalidade precípua. O Supremo tem a sua finalidade, o Tribunal Superior do Trabalho também. Normalmente, os tribunais superiores têm como finalidade a uniformização dos entendimentos dos tribunais inferiores. Inferiores que eu falo, os tribunais regionais. Pois bem, quando a gente vai fazer uma análise a respeito da lei, a lei estabelece que essa terceirização de atividade fim pode ocorrer na iniciativa privada. Ou seja, é na iniciativa privada que eu vou ter o pontapé inicial da terceirização da atividade fim. A atividade típica de Estado, preponderante de determinado órgão, não tem permissão para terceirização. Tranquilo? Senhores, nós estamos terminando aqui mais um programa. Saber Direito Responde. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todos aqui também no estúdio. Foi um grande prazer e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.